Olá, vamos para mais um vídeo e eu quero explorar hoje aqui o tema como ficar rico. Afinal de contas, o objetivo final de qualquer estudo de finanças, ou saber investir, ou encontrar os melhores produtos, ou investir em ações, ou em renda fixa, ou todas essas coisas, elas passam por um objetivo final, ou seja, de fazerem você rico, não é verdade? Bom, talvez isso não seja expresso de uma forma assim tão consciente, mas em última análise é esse. Ou seja, a riqueza no sentido de satisfazer aqueles objetivos que você tenha para a vida, ou seja, uma vida de qualidade. Falar em dinheiro, falar em objetivo, em reservas e como fazer o dinheiro render mais é para atender objetivos. Quais são esses objetivos? É uma questão de educação financeira envolvida nisso. Bom, e com base nisso eu vou usar então aqui uma referência de um livro que eu descobri há algum tempo atrás lá em Portugal, quando eu estava por lá, desse autor que eu não conhecia, que é o Encontre o Milionário que existe dentro de você. Tá? E aqui tem as ideias de como multiplicar então as suas fontes de renda, e tem tudo a ver com um programa completo de educação financeira que vem antes até de conhecer bem investimentos e como tirar mais resultados do mercado financeiro. Então tudo isso você vai ver nesse vídeo de hoje aqui, tá? Mas antes disso, eu te convido para você se inscrever no canal se você não é inscrito ainda. Dá o seu like, super importante. Comente, né? Compartilhe com aquelas pessoas que podem estar precisando de conhecimento. Nós vivemos no Brasil um número muito pequeno de pessoas que têm educação financeira ainda e tem que crescer muito mais isso. Então, compartilhe. Também conheça mais no meu Instagram, nos meus programas de mentoria financeira. Bom, eu separei então em 7 partes, tá? E a primeira parte, os erros fatais que existem então nessa divisão de grupos. O primeiro grupo são aquelas pessoas que ganham pouco e têm problemas financeiros, um nível de renda muito baixo. Tá? Então, para quem ganha pouco, o erro fatal é pensar que isso impede de que você tenha perspectiva financeira de riqueza, de começar a investir, de guardar dinheiro. Não é verdade. Tá? Por exemplo, você pode começar a investir hoje, tem oportunidades, eu vou falar de algumas, claro que tem que ter conhecimento para alguns tipos de investimento, mas por exemplo, uma ação de uma empresa de saneamento forte que paga dividendos todos os meses e você pensar nisso a longo prazo, ou seja, começar pequeno, com renda baixa e começar pequeno, por exemplo, Sanepar, R$5 uma ação, R$5. Taesa, R$11, que é uma empresa de energia, também daquelas que são top em termos de dividendo. Depois Bradesco, em termos de bancos, R$12 uma ação. Banco do Brasil, R$26 uma ação. E o Tesouro Direto, com R$30, R$40, você começa a investir. Então, não é o ganhar pouco que impede de você entrar nesse mundo, que é a forma de você construir, então, a renda futura, de construir patrimônio, de fazer o dinheiro ficar com você. Bom, e outro grupo é o grupo dos que ganham muito. Bom, aí você vai pensar, bom, ganha muito, como é que pode ter problema? Mas aí é que está. Tá? São aquelas celebridades, são altos executivos, são profissionais liberais autônomos que, por não ter este conhecimento, essa consciência de que esse volume de dinheiro que é feito, que cresce, e se não for organizado em termos de se preparar para que o dinheiro, em algum momento, se multiplique e faça o seu trabalho de pagar você, tá? Então, se não fizer isto, você vai ter problemas. Tá? Então, ultimamente até vi alguns depoimentos de algumas celebridades, né, que tiveram seus empregos desfeitos e que estavam vivendo problemas. Tem no mundo dos esportes, tem no mundo dos executivos, que a gente não tem muita informação, mas enfim, existem todos os tipos de situações aí que é ganhar muito, tá, e não deixar o dinheiro em algum lugar, ou seja, pode ser em imóveis, pode ser em dinheiro vivo, pode ser em investimentos que você possa converter em qualquer momento em dinheiro para botar no seu bolso. Bom, tá aí 2 grupos, então esses são os 2 erros fatais que tem, ganhar pouco e achar que não pode, e ganhar muito e desperdiçar achando que não vai faltar nunca. Bom, o número 2, tá? O número 2 desses passos aqui é objetivos. Mas objetivos aqui no sentido de você começar então a definir onde é que você quer estar daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos, mesmo que você, e temos de modo natural dificuldade de enxergar 10 anos na frente, mas imagine isso, crie uma visão disso, e essa visão começando pelo fim. Então, daqui a 5 anos, se imagine em 5 anos, e se quiser, volte até o momento presente, naquelas coisas que precisam ser feitas e chega o momento de hoje. Se você começar de hoje até daqui a 5 anos, e olhar lá, começar de hoje para o futuro, é meio desmotivador para muitas pessoas, porque essa visão de futuro, ela não existe, ela não é materializada. Mas enfim, se fizer do jeito que eu estou falando, lá do início vindo para o presente, fica mais fácil de você se entusiasmar com uma ideia de objetivo.
Tá? Bom, decidir fazer isso então. Outro ponto importante é por que algumas pessoas têm facilidade em fazer dinheiro, ganhar dinheiro, e outras não têm. Então, é uma pergunta que fica no ar. Por que alguns têm e outros não têm? Aí tem aspectos que estão ligados à sua forma de pensar, à vivência, à família, aquelas coisas que foram incorporadas aí, que a gente chama de crenças, ou seja, os hábitos que estão incorporados. Qual é o significado do dinheiro? Como é que você percebeu na sua vida o dinheiro na sua família, com você? Tá? Que lições você ficou por aí, né? Deixou por aí. Tá? E, bom, outra coisa que também é importante nessa fase de objetivos é saber o seguinte, que para ganhar mais, tá? Porque todo mundo quer ganhar mais, quer fazer mais dinheiro. Para isso acontecer, tá? Tem que dar mais. Então, para ganhar mais, tem que dar mais. No sentido de quê? De dedicação, de esforço, de estudo, de preparação, né? E isto é o que diferencia. Existe uma estatística que outra vez eu vi no mercado, a nível de empresa, mas dizem que se divide, de modo geral, em 3 grupos de pessoas que funcionam como empregados. E claro que varia de empresa para empresa, alguns motivam, outros não motivam, enfim. 70% dizem que estão no piloto automático, só fazendo entra no início da manhã, até o final da tarde, e faz e não sabe para que serve aquilo que foi feito. 70%. Bom, 20% tem uma noção do que precisa ser feito e cumpre as regras direitinho. E só 10% faz o que precisa ser feito e busca agregar algo mais. Então, do ponto de vista da gestão de finanças pessoais e do ganhar mais, essa é uma analogia para se fazer se é isso que realmente está acontecendo na sua vida. Fica aí. Ou seja, dar mais. Se você vai começar de estudante, você quer montar um negócio, mas surge a oportunidade de fazer um estágio ganhando pouco, aceite, porque o seu valor vai ser a experiência que você vai adquirir e não tanto o aspecto de grana que você vai entrar no primeiro momento. Você tem que pensar no futuro. Bom, tá aí um pouquinho longo, mas esse é o segundo passo, que é o objetivo. Bom, e o terceiro, antes de entrar em algo mais assim, de fazer algumas continhas, é uma coisa que me ocorreu quando eu estava aqui pensando em fazer esse vídeo, que é pensamento cria. O seu pensamento é criador. Tá? Bom, o que isso tem a ver com finanças? Tem a ver com finanças e com tudo mais. Aliás, esse é um tema que eu adoro. E se você quiser compartilhar comigo, trocar algumas ideias, você faz o seguinte, por favor, escreva aí nos seus comentários que eu vou ter o prazer de expandir um pouco disso. Se isso for alguma coisa que você negue, ou que se você confirma, enfim, não importa. Tá? Pensamento cria. Por quê? Porque se você pensar, por exemplo, se você tem problema financeiro, pensar nas contas a pagar, na dívida, na grana que é pouca, enfim, se você estiver pensando nisso, você vai associar isso a outras pessoas que também pensam nisso, você vai associar a outros pensamentos, a outras situações que você vivenciou, que você viu, e o que acontece quando você faz isso tudo? Você faz uma expansão, é como uma esponja que vai se encharcando do quê? Daquilo que não é bom. Então, a dica aqui é o seguinte, se isso acontecer, você vai fazer o seguinte, na mesma hora que você se der conta, tendo esse sentimento ruim, tá? Você vai fazer o seguinte, você vai parar e vai pensar o seguinte, qual é o contrário? Qual o sentimento que eu quero ter? Bom, por exemplo, se você tem dívida, que está complicado, você vai pensar em você mesmo, se sentindo tranquilo, seguro. Como é que é esse sentimento? Exercite isso. Você vai ver que você vai trocar de estação e você vai se sentir melhor. Enquanto você não se sentir melhor diante de uma situação ruim, a situação não vai se modificar. Pode escrever. E depois que você se acostumar com a situação boa, só vai melhorar. Tá? Bom, tá aí para pensar. Então, pare e pense como seria, então, para você, desse jeito que eu falei. E quando você estiver fazendo isso, mais um requintezinho temperado para você é o seguinte. Pegue e fale da seguinte forma. Dê o seu nome e diga, fulano, sei lá, como é que é o seu nome aí? Você vai falar agora, tá? Fulano, tal, não fale eu, fale esse nome e diga assim, diga aquilo que represente para você essa coisa positiva. João, Maria, José, Paula, então, você merece, você cria o estado então de sentimento que você deseja, enfim, tá? Então, pensamento cria. Esse é o terceiro passo. Esse eu estou agregando, que isso não está no livro aqui. O quarto passo, sim. Qual é o seu valor líquido? Então vamos lá, vamos medir algumas coisas. Qual é o seu valor líquido? O que é o valor líquido? O valor líquido é o quanto que você tem de ativos, tá? E ativos é uma linguagem contábil, ativo e passivo, tá? Mas ativo significa quanto que você tem de dinheiro, de grana, ou seja, de dinheiro no banco, de investimento feito na corretora, de dinheiro aplicado no Tesouro Direto, de carro que você possa vender, se você precisar. Então tudo aquilo, da própria casa, de coisas que você tenha que você possa fazer dinheiro. Então quanto é que é os seus ativos, tá? Eu estou exagerando um pouquinho,
pouquinho aqui, porque esses ativos não são tão líquidos. Alguns você tem liquidez imediata, outros daqui a um mês, daqui a um ano, você às vezes não tem certeza até de um bem, por exemplo, quanto tempo leva para vender, enfim, mas esses são os seus ativos. Bom, aí você vai ver o seguinte, do outro lado, quais as dívidas que você tem? Você tem empréstimos, você tem algum desses bens que está financiado, então você faz uma soma. A diferença entre os seus ativos, vamos imaginar que você tem lá 100 mil e as dívidas, se as dívidas for 50 mil, você tem, então, o seu valor líquido é 50 mil. Então, é só para saber. Para concluir, esse item do seu valor líquido patrimonial de dinheiro, é o seguinte, quanto que você quer ter daqui a um ano, daqui a 2 anos, daqui a 10 anos? Então você vai colocar uma coluna do lado, se você tem 50, quanto que você vai ter daqui a um ano, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos? Tá? Isso pode ser um sonho, mas assim, a liberdade financeira é a longo prazo. Tá? Bom, então aí está o quarto passo. O quinto passo é saber as fases financeiras para acumulação do dinheiro. Tem fases. Tá? Então aqui, a separação, e essa aí é uma ideia bem legal desse livro que eu estou falando, é Descobrir o Milionário para Dentro de Você, tá? Lembrando, é o seguinte, dos 20 aos 30 anos, você tem lá então uma situação de autossustentável, você tem que se autossustentar. Bom, e o que é nessa fase, qual é o objetivo dessas fases? Aqui, dos 20 aos 30, depois eu vou falar dos 30 aos 40 e dos 40 aos 60. Bom, dos 20 aos 30 você tem que se sustentar. E aí você tem, como medida, saber quanto de salário ano que você deveria ter. Nesse caso, dos 20 aos 30, você, de reserva, no final de um ano, você vai ter, por exemplo, menos do que um salário ano. Se você ganha 5 mil por mês, que é 60 mil no ano, você vai olhar lá depois, quando tiver os 30 anos, começando aos 20, você vai ver que você não tem ainda 60 e não tem problema. Você está na fase de se autossustentar. Ok? Vamos imaginar que você tenha, em vez de ter 60 mil, que seria um salário ano, você tivesse lá 30 mil, ou não tivesse nada. Bom, você ainda está numa situação de formação. Dos 30 ao 40, que é a fase mais intensa da formação de riqueza, tá, de produtividade, é de 1 a 3 salários anos. Seguindo nesse exemplo aqui, que o seu salário ano fosse 60 mil, tá, você teria que ter, então, ao final dos 40 anos, você teria que ter 3 vezes 60, que são 180 mil. Essa seria uma reserva, uma referência. Bom, seguindo ainda no processo de acumulação, dos 40 aos 60. Dos 40 aos 60, você tem uma construção de 3 a 7 salários ano. E aí que é o estado, teoricamente, de liberdade financeira. Então, você teria 7 vezes 60, 420 mil reais, tá? Bom, tá aí uma ideia para pensar. As fases, então, para acumulação do dinheiro. E penúltimo ponto, tá, lembrando sempre, o número 6, é a importância do orçamento e o controle, tá, dos seus controles de gastos. Ou seja, o orçamento é uma palavra dura, que mexe com a gente porque é burocrático, é chato, e realmente é, tá? Mas assim, imagine que este tipo de coisa é uma ferramenta como se você estivesse num barco, né, navegando num rio, né, que é o fluxo do dinheiro. Se você não estiver de forma a controlar os movimentos desse rio do dinheiro, ou seja, o lado que vai, tá, você então não está no controle. E à medida que você esteja, então, monitorando, navegando com essa segurança, você está no controle. Então, a importância de ter isso no papel ou numa planilha, enfim, eu já fiz vários vídeos explicando isso e no meu curso eu sou super detalhista nisso porque é uma parte fundamental. Acho que é o coração da educação financeira. Bom, e por fim, tá, para ilustrar de uma forma mais contundente, vamos a um exercício. Quanto guardar por mês para você chegar aos seus primeiros 100 mil reais? Tá? E quanto você precisa guardar por mês para chegar ao seu primeiro milhão de reais? Tá? Bom, os primeiros 100 mil é importante porque assim, eles são mais demorados, são mais complicados. Tem até um vídeo que eu também explico o porquê disso. Depois dos 100 mil, os juros compostos eles aceleram e você duplica o capital em muito menos tempo do que você levou até os 100 mil reais. Tá? Então você vai a cada 100 mil diminuindo o tempo necessário para você duplicar o seu capital. Bom, então aqui, os primeiros 100 mil, se você investir uma média de 10% ao ano, tá? Todo mês, quanto tempo você levaria para chegar aos 100 mil então? Em 10 anos. 10% ao ano, em 10 anos, quanto você precisaria guardar todo mês? R$ 488 reais. Você chega a 100 mil em 10 anos. Tá? Bom, e se for em 2 anos, se quiser chegar em 100 mil em 2 anos, aí precisa um pouco mais, é 3.787. Tem uma continha ilustrativa para a gente ficar como referência. Bom, aí você vai para a segunda fase, a fase aquela que você colocou lá no seu plano de valor líquido desejado no futuro, de chegar a 1 milhão, tá? Que é o conceito do milionário como referência simbólica. Tá? 1 milhão.
Para chegar lá, em 10 anos, você precisaria de R$ 4.859 todo mês investindo. Tá? Em 15 anos, R$ 2.335. Em 10 anos, R$ 1.303. E em 30 anos, R$ 434. Tá bom? Bom, concluindo o vídeo então, o que nós vimos dentro desse conceito do milionário que tem dentro de você, que eu espero que ele cada vez se desperte mais e faça você chegar ao mundo de riqueza que você merece, tá? Primeiro, nós vimos que pensar que é possível ficar rico, ou seja, todos devem pensar que isso é possível para todos, não importa se você ganha pouco, tá? O tempo vai ser maior, mas você vai se motivar e vai recuperar esse tempo. E para quem já ganha muito, mas gasta muito, fica aí, então, a forma de você refletir sobre isso e organizar dentro desses conceitos aqui. Número 2 é ter objetivos financeiros. Tá? Objetivos é a forma de nós termos um alinhamento com aquilo que nós queremos, o ponto de chegada, ou seja, de hoje até onde você quer chegar, ter objetivos claros. Segundo, pensamento cria. Tá? Esse é um tema polêmico e você vai comentar se isso é verdade ou não. Pensamento cria? Cria o quê? Coisas boas ou coisas ruins? Ou tanto faz, cria as duas coisas. Bom, valor líquido, o que é o valor líquido? Que é ativo menos passivo, é o seu valor de patrimônio financeiro que vai sustentar a sua independência financeira. O número 5 é conhecer as fases de acumulação, dos 20 aos 30, dos 30 aos 40 e dos 40 aos 60, e depois a importância do orçamento. E por fim, um exercício que, para chegar nos primeiros 100 mil, você em 10 anos, com R$ 488 por mês, é possível. Ou se quiser chegar a 1 milhão, que deve ser o desejo de todos, em 30 anos, com R$ 434 por mês, também você chega lá. Tá bom? Então era isso, tá? Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Sucesso, prosperidade e riqueza para você.